O aeroporto internacional de Incheon parecia mais brilhante do que o normal naquela noite. As luzes refletiam no chão polido como se anunciassem silenciosamente que algo especial estava prestes a acontecer. Era fim de outono, e o vento frio soprava pelas portas automáticas, trazendo consigo o murmúrio de fãs espalhados pelo saguão de chegada. A maioria estava ali para ver Yoona, que retornava de seu fan meeting de sucesso em Ho Chi Minh City, no Vietnã. Mas nenhum deles, absolutamente nenhum, imaginava que aquela noite se transformaria em um dos momentos mais comentados do entretenimento coreano no ano. Quando as portas de vidro se abriram, Yoona surgiu com a mesma elegância natural que a tornara uma das figuras mais queridas da Ásia. Usava um cardigan creme, jeans claros e uma máscara branca que mal conseguia esconder o brilho suave em seus olhos. Ainda assim, era possível notar o cansaço sutil de quem havia passado 2 dias intensos em eventos lotados. Mesmo assim, ela acenou gentilmente para os fãs, como faz há mais de uma década, com aquele gesto pequeno, delicado e cheio de afeto que parece exclusivo dela. O que ninguém sabia, porém, era que enquanto todos aguardavam a estrela, alguém a observava discretamente de um canto mais afastado do hall de chegada. Um jovem vestido de maneira simples, boné preto, moletom cinza, máscara cobrindo metade do rosto, mas que mesmo assim não conseguia se esconder totalmente. Era Lee Chae-min, o co-estrela de Yoona no drama Bon Appetit e Your Majesty, que nos últimos meses vinha conquistando o público com sua combinação improvável de timidez e charme sereno. E ali estava ele, meia hora antes do voo aterrissar, verificando o painel de chegadas repetidas vezes, como alguém que esperava por alguém importante. Testemunhas contaram que ele parecia tentar se misturar às pessoas, mas seu comportamento denunciava. Cruzava os braços, descruzava, ajeitava o boné, respirava fundo e olhava de novo para o portão. A cada atualização no painel, seus olhos brilhavam, uma amizade tão sincera que até mesmo funcionários do aeroporto notaram. Um deles, que preferiu não se identificar, sussurrou, parecia que ele estava ali para alguém que significava muito para ele. Não era comportamento de passageiro casual. Quando Yoona finalmente apareceu, parecia que o caos tomou forma ao redor dela. Câmeras se levantaram instantaneamente, flashes explodiram pelo saguão, e os gritos dos fãs ecoaram entre as paredes altas do aeroporto. Mas, de algum jeito, naquele turbilhão, houve um instante, apenas um instante, em que o mundo pareceu desacelerar. Foi quando o olhar de Yoona encontrou o de Lee Chae-min. Um passo à frente como se tivesse esquecido do mundo inteiro por alguns segundos. Ela, surpresa, deixou seus olhos se arregalarem levemente antes que um sorriso suave surgisse sob a máscara. Era tão pequeno, tão rápido, mas tão íntimo que o vídeo capturado por fãs viralizou em minutos. Meu Deus, é ele! Ele realmente veio buscá-la, alguém gritou em coreano, e a frase se espalhou como fogo pelas redes sociais. Não houve abraços, não houve demonstrações óbvias, mas as coisas importantes no amor raramente são óbvias. Chae-min caminhou até ela com um passo simples, tranquilos, como quem já repetiu esse caminho inúmeras vezes. Quando chegaram perto, Yoona murmurou algo, inaudível para todos, mas claramente doce o suficiente para fazê-lo sorrir sob a máscara. E então, com um movimento natural e sem hesitar, pegou a alça da mala que estava nas mãos da assistente dela. Não perguntou, não pediu permissão, apenas fez, como se cuidar dela fosse algo tão familiar quanto respirar. O público foi ao delírio. Era o tipo de gesto que nunca parece ensaiado. Era genuíno, terno, algo que exalava intimidade sem precisar tocar. Isso é coisa de namorado, não de colega, comentou um fã vietnamita no X, antigo Twitter, repostando o vídeo em alta resolução que ele mesmo havia gravado. Enquanto seguranças tentavam organizar o tumulto, Chae-min se posicionou levemente à esquerda de Yoona, protegendo-a das câmeras que se aproximavam demais. Não era um gesto grandioso. Era a metade de um passo, um ajuste de postura suficiente para que quem observava entendesse que ele estava ali não apenas como colega de trabalho,
mas como alguém que se preocupava. A caminho da saída lateral, ignorando o portão principal onde a maioria dos fãs se agrupava, Chaimin inclinou-se discretamente para ela, perguntando se estava tudo bem. A pequena risada que ela soltou, tímida e cansada, mas verdadeira, se tornou a trilha sonora que incendiou as redes sociais daquela noite. Um fã capturou a cena em slow motion. O clipe ultrapassou 1 milhão de visualizações em menos de 3 horas, batizado carinhosamente de "O Sorriso que Diz Tudo". Mas o detalhe que realmente colocou gasolina nas especulações foi o carro que os esperava do lado de fora. Não era uma van oficial da SM Entertainment, nem um carro de produção. Era um SUV preto de vidros escuros estacionado discretamente próximo à saída 3. Ele, longe dos olhos mais curiosos. O gerente de Iona entrou primeiro. Chaimin colocou a mala no porta-malas, abriu a porta para ela, um cavalheirismo simples, mas raro, e só então entrou. Do carro partiu. Alguns fãs conseguiram filmar o reflexo do interior pela janela do lado direito. Não mostrava muito, apenas sombras, silhuetas. Uma mão segurando um copo de bebida que parecia ter sido comprado antes no café do aeroporto. Mas havia um detalhe que derreteu até os mais céticos: a maneira como Yoon inclinou ligeiramente a cabeça na direção dele, como se estivesse escutando algo que somente ele poderia dizer naquele momento. Naquele instante, para muitos, importava se eles eram namorados, colegas próximos ou algo entre essas duas coisas. O que os fãs viram e sentiram foi cuidado. Foi atenção. Foi uma cena silenciosa que, de tão natural, parecia retirada de um drama romântico. Talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão mágico. Nas horas seguintes, redes sociais de 3 países, Coreia, Vietnã e Japão, explodiram em hashtags, teorias e análises de vídeo quase científicas. E embora nada tivesse sido confirmado oficialmente, um consenso parecia surgir. Que ele não era apenas um encontro casual no aeroporto, era algo mais. Algo que só o coração reconhece antes que a mente entenda. E assim termina a parte 1, com a promessa silenciosa de um romance que talvez ainda não tenha sido dito em palavras, mas que, em pequenos gestos, já começou muito antes daquela noite em Incheon. O vídeo do aeroporto continuou circulando ao longo da madrugada, mas a verdadeira onda de comoção só começou ao nascer do sol. À medida que Seul despertava, programas matinais já dedicavam segmentos inteiros ao momento em Incheon. Imagens eram ampliadas, desaceleradas, analisadas por especialistas em linguagem corporal, como se cada movimento revelasse uma verdade escondida sob silêncio e olhares discretos. Enquanto a cidade comentava freneticamente, Yoona e Lei Chaimin percorriam um caminho completamente diferente em absoluta privacidade. Logo após deixarem o aeroporto, o Sul Preto seguiu para Seung-su-dong, uma região que se tornou uma espécie de refúgio artístico da juventude coreana. As ruas iluminadas pelas lâmpadas amarelas refletiam no asfalto úmido da madrugada, criando uma sensação quase cinematográfica. Era o tipo de cenário onde histórias começam sem que ninguém perceba, onde 2 passos lado a lado podem significar mais do que 1 milhão de palavras. O carro estacionou discretamente em frente a um café 24 horas localizado em uma ruazinha estreita, conhecida apenas pelos moradores e apaixonados por café artesanal. Era um lugar silencioso, com janelas grandes e música lofi tocando em volume baixo. Segundo um funcionário, que depois falou com um repórter de forma anônima, Chaimin desceu primeiro, ajeitou o boné, antes de abrir a porta para Yoona. Olhou ao redor para garantir que não havia fotógrafos escondidos. Eles entraram no café sem pressa, como 2 pessoas acostumadas à companhia uma da outra. Não se sentaram, fizeram o pedido juntos. Chá de gengibre quente para ela, americano para ele. Durante o breve momento no balcão, Yoona inclinou-se levemente em direção a Chaimin, dizendo algo que fez os olhos dele se enrugarem em um sorriso tímido. O funcionário, tentando manter a compostura, observou a cena com um certo encantamento. Mais tarde, ele descreveu assim: eles não pareciam celebridades, pareciam 2 pessoas que se conhecem muito bem.
E se cuidam muito. Com as bebidas em mãos, dois caminharam pela rua tranquila de Seong-su. As folhas amarelas caíam ao redor deles. E a brisa fria fazia seus casacos balançarem. Era um momento tão simples que, em qualquer outra circunstância, poderia passar despercebido. Mas naquele instante carregava a poesia silenciosa de duas almas que caminham em sintonia. Enquanto andavam, o vento ficou mais forte e Yona segurou o cabelo para evitar que voasse para o rosto. Sem pensar duas vezes, Taimin se aproximou e ajustou delicadamente a gola do casaco dela, fazendo com que parecesse mais protegida do frio. Não era um gesto teatral ou exagerado, era íntimo, natural, como se já tivesse feito aquilo outras vezes. Respondeu com um sorriso pequeno, daqueles que só aparecem quando alguém se sente confortável. Vista, compreendida. Da rua tranquila em Seongsu, o SUV seguiu em direção ao luxuoso bairro de Anandong, uma área conhecida por abrigar celebridades, CEOs e famílias de diplomatas. O carro desacelerou perto da entrada de um complexo residencial sofisticado. Era quase 3 da manhã. Silêncio reinava, e a cidade parecia ter parado só para aquele momento. Aimin desceu primeiro, caminhou até o lado dela e abriu a porta do carro. Yona segurou o chá quente enquanto saía, e ele instintivamente colocou a mão na parte de cima da porta para evitar que ela abatesse a cabeça, um gesto tão automático quanto cheio de cuidado. Eles trocaram algumas palavras, curtas e suaves, quase como um ritual antes do adeus. Ela se virou para entrar no prédio, ele permaneceu onde estava, observando-a caminhar em direção à entrada iluminada. Foi só quando Yona parou. Virou-se e acenou discretamente para ele, um aceno pequeno, íntimo, quase imperceptível, que Chaimin finalmente deu meia volta e voltou para o carro. Essa imagem, registrada acidentalmente por uma câmera de segurança próxima, viralizou horas depois. Transformou-se em um dos momentos mais comentados do dia, com fãs descrevendo como uma despedida que parece começo. Um gesto que vale mais que 1000 confirmações. Se isso não é cuidado, o que mais seria? Enquanto a internet fervilhava, agências tentavam permanecer calmas. SM Entertainment divulgou uma nota curta, quase mecânica: a chegada de Yona foi privada. Não há nada a comentar. Já a Global-Medalist escolheu o silêncio. Nenhum esclarecimento. Um desmentido, e esse silêncio, como sempre, apenas gerou ainda mais especulação. No mesmo dia, fãs começaram a compilar uma linha do tempo dos dois nos últimos meses. Desde o set de filmagem, onde eles eram vistos rindo, trocando comentários, dividindo snacks, até entrevistas em que Chaimin falava de Yona com um brilho especial nos olhos. Em um desses vídeos, ele disse, e sem perceber, Yona Sumbainin tem uma aura que faz você querer proteger. A frase, que passou despercebida na época, agora reaparecia como combustível para a possibilidade de um romance. À tarde, surgiram novas fotos. Yona saindo do mesmo prédio de Anandong para uma reunião, usando a mesma pulseira prateada que fãs haviam identificado como igual à de Chaimin semanas atrás. As comparações se espalharam rapidamente. Em poucos minutos o assunto se tornou o tópico mais discutido no portal Naver. Enquanto isso, em fóruns coreanos, debate intenso se formava. Havia quem dissesse que tudo não passava de coincidência. Mas havia também aqueles que acreditavam que os pequenos gestos revelavam algo maior, algo que talvez ainda estivesse florescendo, discretamente, longe das câmeras. No meio dessa avalanche de especulações, o comentário se destacou por sua simplicidade. Às vezes o amor não começa com declarações, mas com um gesto doce depois de um voo cansativo. Talvez fosse exatamente esse o encanto da história. Não houve confissão pública, não houve anúncio oficial. Houve silêncio compartilhado, cuidado sincero, pequenas atenções que falam mais do que qualquer comunicado. Houve um jovem que esperou no aeroporto meia hora antes. Uma atriz que sorriu com os olhos ao vê-lo. Um chá quente comprado no caminho. Um casaco ajustado. Seno suave na madrugada. Houve, acima de tudo, a sensação de que, naquela noite, algo especial,
Algo delicado e precioso estava sendo construído entre dois corações que se reconheciam no meio do caos. Se isso é romance, ninguém sabe ao certo, mas é amor em movimento. A muitos, absolutamente.